Então, bom dia, nós estamos iniciando agora a aula, né? E a nossa aula de hoje, gente, ela vai iniciar com a parte do Líder em Mim, que nós sabemos, né, que toda quarta a gente faz. Hoje é a última aula da bússola, que foram aquelas aulas enviadas pelo Líder em Mim. E justamente assim, elas são voltadas mais para esse momento que nós estamos vivendo, né? Na, na, na semana passada, nós trabalhamos aquela parte de conversar com alguém, de um feedback positivo, da importância, né, de se mostrar preocupado com alguém, né, com uma boa ação, aí de estar conversando com as pessoas. Alguém praticou, conseguiu fazer a ligação. Não, a gente tinha que verificar, não era? Escrevermos, não era? Sobre uma pessoa, vocês conseguiram fazer, gente? Teve gente que acabou até me entregando, até enviando. Eu falei, né, não tinha até necessidade. Agora, hoje, nós vamos falar sobre... Quer ver? Eu vou enviar para vocês aqui. Então, aqui, né? Hoje, nosso trabalho será sobre o hábito 5. Primeiro, compreender, depois ser compreendido. Respeito, compreensão mútua. O objetivo em mente compreender que liderança também é caracterizada por ouvir os outros de verdade. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, gente, é realmente ouvir a outra pessoa. Muitas vezes a gente se pega falando com uma pessoa e a pessoa está lá no celular e você está lá, blá, 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 e para a pessoa realmente só está saindo esse blá, 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 blá. A pessoa não está nem aí com o que você está falando. E isso é muito desagradável para quem está falando, porque muitas vezes a pessoa que está falando, ela quer ser realmente escutada. Não só ouvir aqui e soltar aqui, né? Ela precisa ter a necessidade de ser ouvida realmente, né? Não é só escutar. Escutar quem tem ouvido escuta, né, gente? Quem tem ouvido não, né? Mas quem não é surdo, escuta, né, gente? Porque ouvido todo Bom mundo tem. dia. Bom dia, amor, tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Então, gente, a preocupação é em realmente nós escutarmos a pessoa com um olhar diferenciado, né? Compreender o que aquela pessoa está querendo falar, né? Eles identificarão maneiras de escutar mais, assim como maneiras de escuta genuína. A gente tem que realmente ouvir, né? Então, nessa lição, descobrem que ouvir é uma competência de comunicação importante. Ouvir de verdade é uma competência de liderança, né? Então, isso ajuda vocês a trabalharem a liderança, porque aprender a ouvir é importante. Isso até lá no seu trabalho, né? Quando for um momento, vocês vão ter essa percepção de que muitas vezes é melhor você ouvir do que você falar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu achei aqui, tem um videozinho para vocês, né? Deixa eu ampliar. Não sei, espera um pouquinho só. Dá para ouvir? Sim. Sim. Tá. Professora, Oi! a Larissa falou que a internet dela caiu.
No vídeo não. Agora não tá ouvindo mais, não. Professor, agora não dá mais pra ouvir. Não está dando para ouvir, Danilo? Não. Ué? A gente tá ouvindo o barulho da sua casa, professor. Da minha Eu não casa? tô ouvindo. É que Não tá tem um barulho de fundo. Tava um barulho de fundo. Não sei como que explica. Eu tava dando pra ouvir só um barulhinho de fundo e não dava pra ouvir o vídeo. Mas não é da minha casa, não. Deve E ser eu não meu estou fone, ouvindo o então, barulho de professor. vocês. Deve ser meu fone, então. Sim. Bom, agora deu para ouvir, gente? Melhor? Peraí. O Orador, de Cícero, A Retórica, de Aristóteles, Sim ou não? são livros dos dois maiores. Assim. Dá? Sim. Tá. Ser um bom ouvinte é uma das habilidades mais importantes e encantadoras que uma pessoa pode ter. Poucos de nós sabemos como fazer isso. Não porque somos maus, mas porque ninguém nos ensinou como ser bons ouvintes. Além disso, ninguém nunca nos escutou. E é por isso que entramos em uma vida social com uma ganância por falar ao invés de escutar. Estamos com muita vontade de conhecer as outras pessoas, mas não estamos dispostos a ouvir o que elas têm para dizer. A amizade não decola, por causa do egoísmo socializado. Ser um bom ouvinte, como a maioria das coisas, trata-se de uma boa educação. Nossa civilização está cheia de grandes livros sobre como falar. O Orador, de Cícero, A Retórica, de Aristóteles, são livros dos dois maiores pensadores do mundo antigo. Porém, infelizmente, nunca ninguém escreveu um livro chamado O Ouvinte. Há uma série de coisas que um bom ouvinte faz para se tornar tão agradável e por isso desejamos passar o tempo em sua companhia. Primeiro, um bom ouvinte nos anima a falar. É difícil conhecer a nossa própria mente. Frequentemente estamos preocupados com coisas ao redor, mas que não reproduz exatamente o que realmente está nos incomodando ou empolgando. Um bom ouvinte nos incentiva a falar. Ele está ali para ouvir e faz perguntas para nos incentivar a falar nos mínimos detalhes, falando simplesmente 3 palavras mágicas. Vá em frente. Você menciona um irmão e ele quer saber um pouco mais. Qual era o relacionamento entre vocês na infância? Como ele mudou ao longo do tempo? Os bons ouvintes são curiosos em relação às nossas preocupações e entusiasmos e querem ouvir de onde elas vêm. Eles perguntam coisas como: por que isso particularmente te incomoda? Por que isso é tão importante para você? Eles guardam nossas histórias na mente e podem se referir a algo que dissemos antes, e então sentimos que está sendo construído uma base profunda de engajamento. Em segundo lugar, um bom ouvinte pede esclarecimentos. É fatalmente fácil dizer coisas vagas. Simplesmente dizemos que algo é amável ou horrível, simplesmente legal ou irritante. Mas realmente não falamos muito porque não sentimos que a outra pessoa queira ouvir o que realmente temos a dizer. Este amigo que nos ouve com atenção frequentemente suspeita que existe algo mais nessa simples resposta e que de maneira amigável e produtiva nos incentiva a falar o que realmente sentimos. O bom ouvinte entende coisas que dizemos como: estou farto do meu emprego, ou meu parceiro e eu estamos tendo muitas brigas, e nos ajuda a focar no que realmente não gostamos no emprego, ou no que se trata as nossas brigas de verdade. Eles estão ansiosos para esclarecer o problema principal. Eles não veem nossas conversas como troca de histórias. Eles conectam o bate-papo que estamos tendo sobre uma pizza como ambições filosóficas de Sócrates, cujos diálogos são um registro de sua tentativa de ajudar seus companheiros atenienses a entender suas ideias e valores de uma melhor forma. E em terceiro lugar, bons ouvintes não moralizam. O bom ouvinte está ciente de quão loucos todos somos
Ele conhece nossa mente o suficiente para não ficar surpreso ou chocado sobre isso. Ele é habilidoso em fazer pequenos sons positivos ocasionalmente, como entendi, que delicadamente simboliza simpatia, sem intromissão no que estamos tentando dizer. Ele passa a impressão de que reconhece e aceita a nossa loucura, reafirmando que isso não irá ferir nossa dignidade. A impressão, no mundo competitivo, é que as outras pessoas não vão suportar se formos honestos sobre o quanto estamos angustiados. Dizer que se sente o fracasso poderia significar ser descartado, mas um bom ouvinte nos sinaliza de cara que ele não nos vê dessa forma. Nossa vulnerabilidade é algo que os deixa próximos, em vez de distante. E por último, o bom ouvinte diferencia discórdia de qualquer forma de julgamento. Há uma grande tendência de achar que discórdia é uma expressão de hostilidade, e obviamente às vezes isso está certo, mas um bom ouvinte deixa claro que ele pode realmente gostar de você ao mesmo tempo que acha que você está errado. Ele deixa claro que para ele gostar de você, não depende de estar constantemente em concordância. Ele é consciente de que uma pessoa realmente amável pode acabar um pouco confusa, precisando de um pouco de ajuste. Quando estamos na companhia de uma pessoa que nos ouve bem, experimentamos um prazer muito poderoso. Ao prestar atenção nessas estratégias, podemos aprender e oferecer esse sentimento a outras pessoas que notarão e escutarão e vão retribuir esse favor de volta. Ser um bom ouvinte é uma das chaves para uma boa sociedade. Até mais! E aí, gente, o que vocês acharam? Muito bom. Né? E aí fala o quê, gente? Eu queria que vocês me falassem como ser um bom ouvinte. O que vocês têm a dizer sobre isto? Que para ouvir você tem que entender o lado da pessoa, né? Só escutar, tem que interagir, tem que falar algo que ela fala há um pouco tempo para mostrar que você está realmente ouvindo. Tem que ver o lado da pessoa, né? Sim, exatamente. É isso que a proposta justamente é justamente essa, né? É você mostrar que a pessoa é importante, né? Mostrar que realmente você está a fim de ouvir. Não é só ficar ali, tá bom, né? Que nem tá lá no começo, lá, né? Que fala, tá bom, legal, legal. Ou então, que nem eu mesma, quando começam a falar muito no meu ouvido, assim, que eu não estou a fim de ouvir, eu falo, tá, que já é para a pessoa parar de falar. E muitas vezes é importante ouvir aquela pessoa, porque aquela pessoa está esperando isso de você, né? O que mais, gente? Isso tudo envolve justamente com o tema aqui, né, de importância de se colocar no lugar do outro. Como que vocês acham que essa ideia de se colocar no lugar do outro está tão importante assim no ouvir? É que você tem que tentar entender a pessoa, né? Porque não tem como falar dela se você não entender ela. Sim, é se colocar no lugar, né, do outro. O João até, inclusive, falou um pouquinho sobre isso, né? Porque você tem que se colocar no lugar do outro, no lugar de quem está escutando. Aliás, minto, no lugar de quem está falando, né? Para vocês verem assim, as mães sempre dançam pelo mesmo motivo. Muitas vezes a gente está falando com vocês, e vocês nem estão aí, vocês estão bem comigo com aquele foninho de ouvido. Quem não passou por isso? Que está lá com o fone de ouvido e a mãe falando. É o contrário. Ah, é? Eita, Danilo. Eu não.
aqui ficam com aquele fone. Às vezes eu fico falando, falando, falando. Aí depois que eu já falei lá uns 10 minutos, que eu vejo que a pessoa não responde. Aí quando eu olho, tá com aquele foninho de ouvido. Gente, nem prestaram atenção em nada que eu falei, né? Aliás, nem ouviram, quanto mais escutar realmente, ter a escuta aí, né? Importante. Né? Então, a gente está vendo aqui, né? O compreender, depois ser compreendido. Então, você tem que compreender a pessoa que está falando. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes a gente também está com problema. Então, a gente, por exemplo, a gente está com problema, e aí ouvir o outro vir falar dos seus problemas, né? Inclusive, quando eu estava procurando este vídeo, para mostrar para vocês, eu vi alguns outros, mas eles eram mais voltados para empresas mesmo, né? E aí um deles era aquele Karnal, né? Acho que é isso. E aí ele estava falando, é assim, quando a gente começa a falar, sempre tem alguém que vai falar algo, quer falar algo maior. Ninguém sabe escutar, na verdade, ouvir, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, aí você fala assim, olha, o meu filho mais velho tem 17 anos. Aí a outra fala, aí você vai para falar alguma coisa desse filho. Aí a outra pessoa já fala assim, o meu mais velho tem 18. Aí a outra vai falar, meu filho também tem tanto, né? E aí todo mundo vai querer falar a idade do seu filho. Outra coisa, quando você fala assim, sabe, eu tô com um problema aqui no ouvido. Aí a pessoa sempre vai falar, eu também tenho um problema no ouvido, eu tô com problema na perna, e aí começa aquela disputa, né, de quem tem mais problemas, quem tem mais problemas, né? Então, essas são as questões aí que acabam interferindo aí nessa questão do diálogo, né? De realmente escutar, você poder chegar à conclusão junto com a outra pessoa, né? Não você, que nem tem lá uma parte que fala, que mostra o cachorrinho, né? Não sei se vocês perceberam, que a moça tem um gato e o moço cachorro. Então, assim, cada um tem sua preferência, mas saber escutar, saber compreender essas diferenças entre as pessoas e a opinião das pessoas. Mas só eu estou falando, gente, vocês não vão falar? A gente tá ouvindo. A gente tá ouvindo, né? Não, mas eu dou oportunidade de vocês falarem também. Agora eu estou aqui como ouvinte. Ouvir é uma competência de comunicação importante. Por que vocês acham que ouvir é uma competência de comunicação importante? Porque Agora é vocês. quando você ouve, né, você compreender aí, né? Você compreende pra você ser compreendido, né? Que fala. Que eu acho, né? Uhum. Primeiro você ouve, depois a pessoa vem e te ouve também. Porque os momentos são invertidos, né? Aí é que tá. Hoje você Sim. precisa falar, Boa. amanhã o outro precisa falar, né? Exato. Sim, exatamente. Tem necessidades, né? Em momentos diferentes. Isso. Ouvir de verdade é uma competência de liderança. Onde vocês acham que ouvir de verdade é uma competência de liderança? Porque o líder ele tem que entender, né? Todo mundo, tem que se dar bem com bastante gente, pelo menos. Todo mundo, né? Com bastante gente tem que se dar bem. Filho, não pode abrir o ouvido só para alguns e com Né? outros fechar, né? Como se não fosse ninguém. Tem que ser Exato. sempre um líder, né? Abrir o ouvido para todo mundo, escutar. Depois você troca aquela ideia, você fala o que você entendeu. Mas tem que ser humilde, né? Que fala, tem que ser humilde.
Pode. Falou tudo, galinho. É Verdade. isso. Dentro É o aí que do eu futebol, achei. por exemplo, vocês trabalham bastante isso, não trabalham? Bastante, bastante. Thiaguinho trabalha. Né? Não, assim, porque eu vejo assim que quem pratica um esporte, e o futebol principalmente, né, vocês precisam escutar muita coisa. Parece que não, né? O pessoal vai mais na questão do jogo, né, em si. Mas Uhum. eu sei que vocês têm aí lá dentro da organização mesmo, né? Vocês têm um técnico, Tem. né? E o técnico ele tem um papel muito importante na vida de vocês, não é isso? É isso mesmo. Dentro do jogo. E tem como vocês fazerem, o Vitor também, o Gabriel aí sabe disso, né? Lógico. Tem como você colocar alguma coisa relacionado ao a sua Tem. profissão, entre aspas, aí a profissão que vocês gostariam pelo menos de ter lá na frente? É, porque dentro ali, né, de campo, dentro do treino, você tem que dar ouvido pro o professor ali, né, que tá do seu lado, o cara mais velho, que tem mais experiência. Você sempre tem que ouvir ele. Se você não ouvir, você vai acabar que não pegando nada, né? Por exemplo, na hora do jogo, você tem que ouvir ele. Se você não ouvir ele, é a mesma coisa que você não fazer o que na hora do treino ele estava te falando para você fazer. Então, é a mesma coisa que você fazer o que você bem entender. Por exemplo, se você não ouve ele, você não está dando ouvido para uma pessoa que tem mais experiência, uma pessoa que sabe mais que você. E, É, né? fala aí, Thiago, fala aí. Não pode Nisso, falar aí, fala aí, irmão. nisso é a importância de saber ouvir, né? É, você tem que ser um líder ali, você ouve, você não tem que ser desumilde e achar que você sabe tudo. Você tem que ouvir o cara que sabe mais que você para você aprender junto com ele ali. Não só no futebol, mas como na vida, né? A gente tem que ter humildade e quando você tá dentro de um time, ele, tipo assim, ele deixa de ser um time, né? Ele é uma família, porque, querendo ou não, com a convivência que você vai ter com os garotos do time, com seus irmãos, com o tempo, você tem que tentar entender eles, tentar entender o que eles passam, porque você vê a realidade de cada um. Tem gente que anda 50 minutos para chegar lá de a pé. Então, acho muito importante isso, de ouvir a pessoa, de tentar entender a pessoa, de se aproximar da pessoa. As Exatamente. necessidades, né, Vitor? É, E se para você se colocar colocar no no lugar da lugar do pessoa. outro. Não é porque É, você vai lá de carro e tal, e tudo bem, né? Que o Isso. outro tem tem a mesma situação que o você. mesmo privilégio. Você tem que dar Sim, valor naquilo que você tem. E é legal isso. Tem que tentar entender, então, as É, pessoas. sim. Aí não é só o ouvir, né? É a participação total, né? De entrosamento entre as pessoas. Não é verdade? isso. Legal. Exatamente. Mais alguém gostaria de falar, Danilo? É que eu acho que isso de ouvir é mais utilizado em, tipo, no box, por exemplo, que o seu técnico, ele fica lá falando pra você o que você tem que fazer, tipo, dá um golpe de esquerda, de direita, aí ele vai falando pra você, você tem que ouvir ele As durante... instruções, né? Uhum. Aí, no caso, são instruções, né? Aí eu gostei muito que o Vitor falou, né? Porque ele falou da profissão em conjunto com a vida mesmo, né? A importância que isso tem na vida da gente. Então, aqui, eles pedem para estar fazendo uma atividade. Para essa atividade, você tem que ter o papel e o lápis. Você vai ligar para um amigo
e perguntar como ele está se sentindo e como estão as coisas em casa. Voltada agora para esse momento que nós estamos vivendo, tá? O que vocês acham que é essa importância? Por que está sendo dado tanta importância na comunicação agora nesse momento que nós estamos vivendo, gente? Por que vocês acham que a comunicação é importante neste momento que nós estamos vivendo? Porque tá todo mundo longe, Por conta do distanciamento. Pra sim. saber se tá todo mundo bem aí, né? Tem que ligar, né, pô? Próximo, Ligar pra. falar, Do opa, mesmo, qual que é? Tá bem? do mesmo jeito que de perto você se preocupa, de longe você tem que se preocupar também. Você tem que ser amigo, né? Fala amizade aí. Amizade em primeiro lugar é o que há. É. Já diria o Mano Brown. E aí a gente pede para vocês fazerem uma ligação para um amigo e perguntar como ele está se sentindo, como estão as coisas em casa, né? Enquanto ele fala, utilizando o diagrama de Lotus. Lembra do diagrama de Lotus? É aquele jogo da velha. Lembra? Então, no meio, vocês vão colocar o nome dessa pessoa, tá? E em volta dela, em volta do nome da pessoa, você vai colocar você vai colocar os sentimentos que essa pessoa está tendo naquele momento. Então, porque você vai perguntar, certo? Como a pessoa está, se está tudo bem, como que está a família. E aí você vai colocar, ó, enquanto ele fala, utilizando o diagrama de Lotus, ferramenta de liderança, coloque o nome dele no meio e os seus sentimentos em volta. Então, você vai fazer o diagrama, colocar o nome da pessoa no meio e ao redor você vai colocar os sentimentos dela. Tá bom? Fechou. Entenderam? Entendi. Beleza. Entendeu. Agora, depois disso, vocês vão fazer uma poesia, uma carta, um vídeo, uma canção, uma paródia, utilizando sentimentos apontados e com o objetivo de mostrar para ele como pode ser melhor. Então, para ele, como pode ser melhor. Então, o que você vai fazer? Com esses sentimentos dessa pessoa, você vai escrever uma carta, ou você vai fazer um vídeo. Quer dizer, trabalhar aquilo que ela falou, aqueles sentimentos, aqueles detalhes que ela realmente falou para você e que você realmente ouviu. Você vai demonstrar para essa pessoa a importância que ela tem. Né? Tentando ajudar essa pessoa, tentando mostrar o carinho, mostrar que ela é importante, que você está ali para escutá-la, para mostrar para ela que realmente você ouviu o que ela falou. Tudo bem? Tudo. Entenderam? Sim. 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 Pedro Aquiles, está acordado, amor? Tô. Ah. E o que você acha aí sobre o ouvir? E as pessoas têm que ouvir mais umas às outras. Sim. Uma vez você até falou que o que você sentia muita falta de uma amiga sua, né, que saiu da escola, foi porque você não tinha mais tanta gente para poder contar, né, assim, conversar, não foi? Foi. E a Nicole também, né? Sim, verdade. Milena, tudo bem, Oi, querida? professora. E Tudo? aí, o
que você diz em relação a esse conversar aí? Escutar para compreender a pessoa, para tentar ajudar. Isso mesmo. Isso é muito importante, né? Gabi, Beito, não falou nada hoje. Oi. Você sempre fala, é participativa. Estava só de ouvinte? É, O que você acha aí da importância de ouvir? a importância de ouvir ela é igual como tudo que todo mundo falou, né? Porque uma pessoa fala para outra entender. Porque não adianta a pessoa vai chegar para você e for falar, por exemplo, de problemas que, sei lá, tá tendo em casa, do trabalho, e a pessoa não se importar, falar, ah, tá. Ou simplesmente, por exemplo, a pessoa tá passando uma coisa difícil e tal, aí a pessoa nem presta atenção e ainda vai querer julgar o que a outra fez. Então, tipo, você é um bom ouvinte é você prestar o máximo de atenção e principalmente usar as palavras certas, porque falar com aquela pessoa, qualquer coisa pode fazer deixar ela mal, mas ela praticamente não vai falar, tipo, nossa, não gostei disso que você falou. Sabe? Ela não vai falar essa pessoa que tá falando pra você. Então, primeiro, eu sempre tenho que escutar bastante, prestar bastante atenção, tentar entender o máximo, para depois usar as palavras certas para tentar ajudar aquela pessoa. Porque pelo mesmo se você não conseguir, tipo, mais ou menos o que você queria, aquela pessoa vai entender que você quis tentar ajudar, pelo menos. Muito bem. Olha aí, olha a Gabi mostrou para a gente a importância de ouvir, né? Ela escutou toda a aula, todo mundo falando, e ela estava ouvindo. E aí ela deu opinião aqui, né? Acabou conversando, falando, não é nem opinião, né? Mas falando para a gente tudo certinho, né, Gabi? Então aí você mostrou a importância do ouvir. Parabéns, viu? Obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Não? Pessoal, então vocês entenderam o que vocês têm que fazer? Sim? Sim, professor. Então tá bom. Sim. Pessoal, vou fazer a chamada agora, tá? Hoje. Alexandre, Tô aqui. tudo bem com você, Alexandre? Tudo, professora. Nossa, mas você Com a faltou senhora. bastante, gatinho. O que aconteceu? Não sei, professora. Não sabe? Eu sei, você não acordou. Não, mas Foi eu tô isso? consertando meu horário agora. Aham. Ganha um ponto a mais quem assiste as aulas, viu? Ana Luísa, não. Arthur. O Arthur não tá? Bárbara. Bianca. A Bianca não tá entrando mais, gente? Não. Tenta conversar com ela, Gabi. Tá. Eu ia mandar mensagem para ela, só que eu acabei esquecendo. Vou mandar hoje. Bruno Murici. Danilo. Presente. Davi. Henrico. Eu. Oi, Henrico, mas você apareceu, gatinho. Faz tempo que eu não vejo você aqui. É, né? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Felipe Oliveira. Presente. Gabriel José. Presente. Gabriela Beito. Giúlia. Presente. Presente. Giúlia, Oi. tudo bem com você, meu bem? Tudo, professora. E com a sua mãe, tá bem? Tá bem, deu negativo o teste dela, então
tudo bem. É? Nossa, para ela é difícil, porque ela tá bem na linha de frente lá, né? Sim. Dá muito medo, mas ainda bem que não deu nada. Ela chegou a passar mal? Uma semana ela passou mal, ficou com tosse, essas coisas, eu tive que ir pra casa do meu pai. Sim. Aí, por isso que eu não tava entregando algumas atividades que eu até mandei escrito lá. Aí eu fiquei quase um mês lá no meu pai, e aí depois eu voltei pra cá. Aí, Hum, mas agora tá tudo bem, então. sim. Grazi? Não veio. Olha, Grazi. Na última aula ela estava com dor de cabeça, né? E aí também não Foi. entrou. Isabelle Maria, Aqui. Isabelle Pascoal, Presente. tudo bem, amore? Tudo. João Vitor, Júlia Eu. Vitória, Oba. Kathleen, Presente. tudo bem? Larissa Zanardo, Tô aqui. Laura, Presente. Maria Eduarda Estevam, Presente. Maria Eduarda Bersa, Presente. Melissa Correia, Presente. tudo bem, Melissa? Tudo. Então tá bom. Melissa de Paulo, Aqui. Milena, Aqui. Nicole, Pedro Aquiles, Aqui. Pedro Henrique Piovani. Aqui. Pedro tá tão quietinho, Piovani, né? Nada. Tá tudo bem, Pedro? Tá, tudo ótimo. Você tá muito quieto. Roberto. O Roberto tem faltado, né? Ele tem faltado nas outras aulas também? Sim. Sim. Vou dar uma ligada lá, ver o que está acontecendo. Rodrigo, Eu tô aqui. tudo bem? Tudo, por quê? Oi? Tudo, por quê? Por quê? Você perguntou? É. Ué, porque eu estou perguntando para todos. Ok, né? Cavalo. Tiago, Rodrigo Grosso. Eu tô aqui. Tiago Pereira e Vitor Gabriel. Eu tô aqui. Gente. Eu sou o Thiago. Tô vendo. Gente, voltando então aqui, eu peguei tudo que vocês fizeram. Ontem eu voltei lá, quase fiquei maluca, gente, porque eu estava falando aqui no começo da aula. Vocês fizeram uma confusão com as atividades. O Felipe foi o primeiro que fez a confusão, viu, Felipe? Que você ficou, o quê? Eu fiz, não sei o quê. A crônica, gente. Ué, mas A crônica, não é cismo que é a crônica. Vocês fizeram duas redações. Uma redação era sobre as novas tecnologias. E aí era o uso da internetês, com o tema livre. Quem fez foi a Laura, Davi, Alexandre, João, Grazi, Melissa Sete, Isabelle Pascoal, Maria Eduarda Estevam, Larissa, Henrico, Felipe, Maria Eduarda Bersa, Tiago, Kathleen, Milena, Vitor Gabriel, Rodrigo, Isabelle. O Pedro Piovani, você não fez essa, né, da tecnologia? Ah, tá, fiz sim. Que você ainda respondeu. Você fez, a que eu te respondi foi a resenha crítica. Certo? Certo. A resenha crítica eu coloquei aqui. Então, eram coisas distintas, tá, gente? Uma redação foi aquela que tinha que colocar KD, aí você punha o K e o D.
Aí você tinha que fazer o glossário do lado. Ô, Pro, eu fiz essa, eu mandei, tipo, escrito no WhatsApp, sabe? Não fiz no caderno, e você respondeu. Ah, tá, professor, eu fiz sim. Acabei de olhar aqui, você respondeu. Que data que você mandou? Porque ontem eu olhei uma por uma, gente. Desde o primeiro, ontem eu fui dormir 11, eu fui tentar dormir 11h30 da noite, porque eu verifiquei todas as atividades desse bimestre. Aqui, achei aqui, ó. Sexta-feira, 15 de maio de 2020. 15/5? Aham. Tá. Eu vou hoje novamente entrar para ver se eu entro. Porque o que acontece também muda de posição, sabe? Você mandou essa lição, Pedro, só para eu me situar. Ela, em resposta a que aula? Na aula no Zoom, 14/5, português nono ano. Que foi na aula sobre isso também. Tá. Fica mais fácil de eu achar lá. Porque foi a miscelânea que vocês fizeram lá, de colocar junta as duas. Teve gente que fez. No lugar que era, no dia que eu dei a da tecnologia, o pessoal colocou a resenha crítica, e a resenha crítica misturada na da tecnologia. A resenha crítica, a Grazi fez, Melissa, Pedro Piovani, Isabelle Pascoal, Maria Eduarda Estevam, Felipe, João, Larissa, Milena e Kathleen. Professor, eu fiz isso aí, hein? Professor, eu fiz a resenha crítica. Eu fiz até Como do que era a Homem-Aranha, que resenha você falou. crítica? A resenha crítica do filme, professora? Era de um filme que a gente escolhesse, não era? Era. Então, Ah, eu fiz. eu fiz E também. Eu também. E aí vocês enviaram no quê? Na Professora, resposta do quê? eu enviei na resposta, Aí eu não lembro. na resposta de alguma coisa lá, mas a senhora me respondeu até. Que eu fiz a do Homem-Aranha. Quem mais? Foi eu, fiz da Electra. Eu também fiz de Up, Altas Aventuras. Eu fiz não até uma achei essas parecida daqui. com a que eu fiz Danilo, na você apostila fez do quê? dos Piratas do Caribe também. Porque eu já tinha feito até na apostila, lembra? Que tem uma atividade que era fazer uma pequena resenha? Eu Sim. peguei uma parte da minha resenha e já coloquei aqui. Pode crer, tem isso aí também. Você Outra lembra o dia que da você redação. enviou, ô Danilo? Você que fez o Homem-Aranha? Não. Não, eu fiz do Eu que fiz o Homem-Aranha. Piratas do Caribe. Porque eu não lembro, não. Tiago, você fez do... Eu Eu? assisti o filme, mas eu não fiz resenha. Não, o outro Tiago. Eu fiz da Pereira. Electra. Electra. Isso. E a Laura? Laura fez o qual? Eu fiz do filme Up. E o Piratas do Caribe foi o Danilo. Eu. Vocês lembram no que vocês enviaram no dia, não? Eu enviei na resposta de alguma Ixi. pergunta, professora. Então, aí é complicado, né? Eu Mas, escrevi uma nova mensagem para a senhora no dia 18. Laura? É, Eu lembro que eu até peguei e mandei que eu tenho no WhatsApp, eu tenho um grupo que só tá eu. Aí eu mando um monte de coisa pra me salvar. Eu lembro que eu até mandei nesse grupo. Tá. Então, eu vou de novo procurar, mas aí foram só esses 4 alunos, né? O resto tá tudo certo, né? Eu também, professora. Quem mais que falou que fez? eu fiz a outra da redação usando internet. Eu fiz. Só que você não contou eu aí, não.
Bom, esses eu vou verificar, tá? Porque Professora. tem... Oi, Professora, achei. o que você mandou como, Thiago, o Vitor? Professora, então, deixa eu ver aqui ó, na minha captura. Eu te mandei na segunda-feira, dia 18 de maio, eu te mandei no negócio da lição dos pronomes. Ah, A senhora respondeu também na mensagem. tá. Tá escrito o quê? Ah, o que a senhora respondeu? Tá escrito Sim. assim. Ótimo. Tá. Alguém mais achou a data, gente? Professora, Sim. a da resenha crítica, qual é a Melissa? Você falou Melissa, eu não sei qual que é. Você, Melissa 7. Você fez as duas, tá marcadinho aqui, Tá bom, obrigada. tá? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa de lição ainda para ver com vocês. Bom. Pesquisa e pronomes relativos. A pesquisa quem fez foi a Júlia, Isabelle Maria, Kathleen, Davi e Thiago Pereira. Eu As fiz páginas... também, professora. Eu até te Gente, perguntei se era para também, fazer. professora. Eu Ó, fiz também, professora. Eita, manhã. Ó, foi junto com as páginas 6 e 7. Júlia, Milena, Isabelle Maria, Kathleen, Davi e Bárbara. qual que era, professora, a pesquisa? Orações subordinadas reduzidas? Não, dos pronomes relativos. E foi a primeira. A da reduzida também eu marquei aqui direitinho, gente. Espera aí que eu vou achar aqui. Resenha crítica, poema. Aí, da pesquisa da subordinada, mais a página 33, aí quem fez foi a Grazi, Piovani, Rodrigo, Larissa Zanardo, Laura, Tiago, Milena, Gabriela, Beiton, Isabelle Maria, Melissa de Paula, Kathleen, João, Maria Eduarda, Estevam, Davi e Dani. E juntamente fez a Essa eu fiz, página professora. Essa eu fiz, eu te 33. mandei a foto. Tá? Quem Eu fiz falou? essa A também, Kathleen? professora. Eu falei seu nome. Felipe. Professora, você precisa de alguém para analisar, comprar um robô para analisar tudo. Não, É análise rápida. mas, gente, eu olhei um por um ontem, todos eles. Mas você até me respondeu ontem, essa aí da subordinada. Você Eu colocou respondeu recebido. uma ontem também. Como? E eu já tinha mandado uma semana, mais ou menos. Ah, você respondeu da semana passada para mim ontem. 10 horas. Felipe, a página 35, 36 e 37, aí você fez, Felipe, tá aqui marcada. E a oração subordinada. Essa tá aí que eu fiz, professora, porque essa eu fiz. Aí a senhora pesquisa, até né? respondeu também lá no ClassUp. Essa tá marcada aqui. Inclusive, a Bárbara também fez. Bom, novamente mais um dia, então, que vamos trabalhar isso. Mas, né? Vamos ver aqui. E o pior é que muda a data, sabe? Cada vez que vocês mandam... Então, hoje eu vou fazer assim, gente, para ficar melhor para mim e para vocês. Cada item eu vou colocar como uma lição. Eu não vou colocar mais, tipo, a lição que eu dei hoje. E vocês me mandam na aula de hoje. Eu vou colocar lá o título e aí vocês me mandam sempre naquele título, tá? Eu acho que fica mais organizado. Porque vocês mandam misturado e eu fico perdida mesmo, não tem como. Porque às Vocês vezes... se coloquem no meu lugar. E assim, tá tudo anotado, não tem como perder, porque tá lá. Tem a Porque resposta de todos vocês, que eu consigo entrar nas respostas. Né? Só porque às fica vezes tem gente que complicado manda de ver.
na mensagem do link da aula, né? Sim. Tá bom? É que não tem como eu copiar para mandar para vocês verem como que fica misturado. Tá? Acho que até tem, se eu entrasse pelo share screen aqui, eu conseguia mostrar para vocês, né? Uhum. Um close-up. Mas acho que eu vou perder muito tempo com isto. Vamos lá, pessoal. Então, agora nós vamos para a apostila, né?